Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor revele uma palavra do céu para nós, Senhor. Pedro entendeu quando disse: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Mas sem a Tua revelação, Espírito Santo, nós não alcançaremos, nós não compreenderemos. Então eu peço, Pai, que na medida da fé de cada um, na estatura espiritual de cada um, eu peço que o Senhor revele uma palavra do céu que faça diferença nas nossas vidas, para que cada um de nós seja moldado e saiamos daqui mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Minha oração, meu Pai, é em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Shalom, irmãos. Vamos nos sentar. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Uma frase que ecoou na minha mente hoje cedo, no meu devocional. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Radical. E essa época do ano é uma época bem interessante, porque, não sei, acho que é próprio do ser humano, né? A gente está sempre pronto para novos começos, para novos planos. Tem um pensador que disse que feliz é o homem que está sempre pronto para fazer novos planos, mas que consegue dar sequência nos planos. Porque muitas vezes a gente sempre tem novas ideias, novos começos, né? Porque esse ano, e às vezes janeiro, fevereiro, março já parou, né? Tudo que era novo. Mas sabe, na filosofia humana, eu peguei assim alguns dizeres que são bem marcantes. Os gregos dizem assim, a história mostra, né, os filósofos, os sábios gregos dizem: homem, conhece a ti mesmo. Isso é bom, conhece a ti mesmo. Então os gregos buscam sabedoria, diz a palavra. Os romanos dizem: homem, governe a si mesmo. Aquela coisa estoica, né? Governe a si mesmo, isso é bom. Os chineses, na sabedoria oriental, dizem: homem, melhore a si mesmo, aprimore a si mesmo. Isso é bom, não é? Tem coisas boas na sabedoria humana. Os budistas dizem: homem, aniquile a si mesmo, diminua. Os brahmanistas, os de Brahman, dizem: homem, mergulhe na soma universal de tudo. Mergulhe no único universal que é Deus. Os modernos, os filósofos modernos, os globalistas dizem: homem, aprenda a arte e pratique os princípios da coexistência pacífica. Isso é bom. E Jesus Cristo diz: homem, sem mim você não pode fazer nada. Radical. Sem mim você não pode fazer nada. Então que esse novo ano, esse 2022, depois de tanta luta que nós tivemos, seja um ano para a gente aprender a filosofia eterna, a filosofia do sábio, o maior sábio, Jesus Cristo. Sem mim você não pode fazer nada. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Sem mim você não pode fazer nada. Irmãos, então é importante a gente entender uma coisa, que Deus é o Criador. Isso a gente sabe por fé, né? Nem todos creem nisso. Deus é o Criador, Deus me criou, Deus criou você, e Ele te ama. Deus fala que quando Ele criou o ser humano, Ele disse: é muito bom, e viu Deus que era muito bom. Deus escolheu o jeito que Ele te fez. Tem até uma música que fala, não é? A cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, o jeito que você é. Deus te ama. Deus amou de tal maneira o ser humano que enviou seu próprio Filho, Jesus, para mostrar o valor que você tem. Amém?
Deus amou o mundo, mas o mundo é individual, a salvação é individual. Deus ama você do jeito que você é, porque Ele te fez como você é. E Deus te fez com propósito. Você tem dons naturais, sobrenaturais, você faz e vai fazer diferença nessa geração, na sua vida, você vai fazer diferença. A gente está acostumado a ver homens e mulheres que fizeram diferença, como Einstein, Arquimedes, Sócrates, você pode pensar em Newton, você pode pensar em grandes homens no esporte, mas e você? Você também, Deus te criou com propósito, você é bênção na sua geração, na sua família, na sua cidade, na sua casa, Deus tem um plano para você. Amém? Deus fala que você é luz, você é sal da terra, Jesus falou. Só que no mundo físico existe também o mundo espiritual. E o mundo espiritual, existe um outro ser chamado Satanás, que Jesus Cristo, que disse, sem mim você não pode fazer nada. Por que Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada? Porque existe uma guerra, e ele falou, o diabo, vosso adversário, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Então você precisa de Jesus Cristo para vencer, você precisa de Jesus para ser feliz. Deus tem um plano para você, Deus te ama, Deus enviou Jesus por isso. Mas sem Jesus a gente não pode vencer, porque existe uma guerra espiritual. Há alguém que quer roubar, matar e destruir, enquanto Deus quer que você seja feliz, que você viva bem. Amém? Então vamos dar uma olhada em Efésios 6:20. Efésios 6:20 fala dessa batalha espiritual. Mas eu quero abordar um ponto que talvez você nunca tenha reparado, como eu não tinha reparado. Em Efésios 6:20. Para que em nome de Jesus, este ano de 2022 seja diferente na sua vida. Que você realmente coloque Jesus no centro, na frente, em volta, atrás, por baixo e por cima. Porque sem Ele você não vai poder fazer nada. Você vai ser uma pessoa comum. E as pessoas comuns estão sofrendo, porque existe uma guerra espiritual. Então, Efésios 6:10. Efésios 6:10. A palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo bem que a gente esse ano vai fazer academia, vai entrar em forma, vai cuidar da dieta, eu também pretendo fazer isso mais uma vez. A gente vai estudar um idioma, amém, evangelista André? A gente vai estudar um idioma, a gente vai se aprimorar no nosso trabalho, como é que fala? Trabalho secular, a gente vai fazer muitas coisas, mas eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que texto louco é esse? Não é? Eu queria só ler coisas bonitinhas e agradáveis na Bíblia, de repente ele fala que eu tenho que lutar contra hostes espirituais, contra demônios. Por isso que Jesus ensinou a orar assim: Pai, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, porque existe uma guerra. Por isso Jesus falou, sem mim você não vai poder fazer nada. Por isso que Deus fala, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Mas por que tudo isso, Deus? Eu quero ser só uma pessoa normal no século 21. Porque existe uma guerra. O diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Amém? Você está comigo? Por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Quem me olha pensa que eu sou natural, que eu sou normal. Mas eu sei que eu sou sobrenatural. Eu sei onde está o meu tesouro, eu sei de onde vem a minha força. Eu sei como é que eu posso prevalecer as guerras.
Passamos por tantas, passei por mais uma agora. Mas aqui a palavra fala que nós temos que lutar, olha aqui, estar firmes contra, não tem que estar firme contra o diabo, tem que estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você já tinha reparado nisso? Nós temos que estar firmes, preparados contra as armadilhas do diabo, contra as astutas ciladas do diabo. Você já parou para pensar que os demônios não se multiplicam? Eles não procriam? Os demônios foram criados quando Deus criou todas as coisas, Ele criou os seus filhos, Ele criou os anjos, 1/3 dos anjos se rebelou, mas esse número é fixo. 2/3 dos anjos servem ao Senhor Deus, 1/3 dos anjos servem a Satanás, mas esse número é fixo. Eles não se reproduzem, não se multiplicam. Mas a humanidade se multiplica. Pouco mais de 200 anos atrás, a população da Terra era de 1 bilhão de pessoas, mais ou menos. 200 anos atrás. Hoje, é de quase 7 bilhões de pessoas, não é? Não sei se já passou de 7 bilhões. Pensa nisso. Era 1 bilhão de pessoas há 200 anos atrás, agora são quase 7 bilhões de pessoas, mas o número de demônios é o mesmo. Você já tinha pensado nisso? E a população continua aumentando, mas o número de demônios e de anjos é o mesmo. Satanás não tem como ficar colocando sempre um demônio na cola de cada pessoa. O número de pessoas vai aumentando. E ele também não é onipotente, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, então ele tem uma estratégia, tem castas, tem armadilhas, tem ciladas, para que ele possa atacar. E nós temos que estar prontos, preparados contra as astutas armadilhas, as ciladas dele. E qual é a principal armadilha que ele faz? É fazer com que a gente não leia a Bíblia, que a gente não conheça os nossos direitos, que a gente não conheça Jesus Cristo. É fazer com que o ser humano fique ateu, que o ser humano busque outros deuses. É fazer com que o ser humano tenha baixa estima. Deus te ama, mas o diabo quer fazer você pensar que você não é nada, que você não vai dar nada. E geralmente, as ciladas do diabo, as armadilhas, ele pega a gente quando a gente é criança. Pega os filhos, pega os netos. A gente, quando era criança, ele colocou baixa estima na gente. Não é? Alguma situação na escola, alguma situação no lar, alguma molestação sexual, alguma vergonha muito grande que a gente passou, algum trauma, alguma frustração, ele sabe a armadilha para pegar passarinho? A armadilha para pegar os animaizinhos na floresta? O Satanás vai colocando armadilhas na nossa vida para prender a gente, e a gente tem baixa estima. Vocês sabiam que quando eu estava acho que 10 anos, mais ou menos, 12, eu tinha muita baixa estima. Eu sempre fui mais baixo da minha classe, e naquela época que eu estudava tinha fila para cantar o hino nacional, e a fila era em ordem alfabética. Em ordem alfabética não, em ordem de tamanho. Não sei se alguém passou por isso, da minha idade passou, né? Tinha, acho que era toda segunda-feira, tinha o hasteamento da bandeira nacional, com o hino nacional, a fila, primeira série, segunda série, terceira série, e a gente ficava em fila, o mais baixinho na frente, os maiorzão atrás, a distância de um braço de um para o outro. Adivinha quem que era sempre o primeiro, ou no máximo o segundo da fila da minha classe? E sempre tinha aquelas gozações. Então, eu era baixo, a minha voz era baixa, eu era tímido, eu era fechado. Eu não me dava bem no futebol, que era o que tinha no colégio. Tinha o pé chato. Acho que ainda tenho. Judô, eu era pequeno. Baixa estima. E eu fui crescendo e sempre achando que eu era incapaz, que eu era insuficiente.
Gostava de tocar piano, mas eu achava que eu não tocava bem. Na escola eu achava que não era o melhor, porque eu queria sempre ser o primeiro. Já que eu sou tão ruim, pelo menos eu tenho que ser o melhor. E eu não era o primeiro. Tinha um amigo que sempre tirava nota melhor que eu era o segundo. Aí para mim isso era o fim. O fato é que o diabo foi armando um monte de armadilha na minha vida. Situações que eu passei, situações na escola, situações que eu não vou ficar entregando o jogo, né? Nós temos que preparar contra as astutas armadilhas, porque o diabo vai querer fazer você pensar que você é pequeno, que você não vai conseguir, que o outro é que é melhor, e que você vai ser a vida inteira assim. Não é isso? Que a sua vida não tem sentido. E quando eu conheci Jesus Cristo, irmãos, entreguei a vida para Jesus, sem esperar nada, Ele começou a melhorar a minha autoestima. Ele começou a ajudar a ver que eu tinha algum valor. A primeira vez na faculdade que eu fui dar uma aula, eu fiquei com a boca tão seca que a minha língua colava no céu da boca. Isso depois de formado, né? Eu fui dar uma aula lá e os meus colegas depois brincaram, me gozaram muito comigo, eu tão tímido. Quando que eu ia pegar o microfone para falar para vocês assim? Impossível. Irmão, se Deus pôde pegar um baixinho, tímido, que fala baixo, incapaz de qualquer coisa, incapaz no esporte, se Ele conseguiu pegar um carinha desse para colocar num púlpito, imagina o que Ele pode fazer com você. Sem Ele eu não posso fazer nada, mas com Ele tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Claro que de vez em quando o diabo vem de novo, acontece alguma coisa que me entristece, que me abate, ele vem, viu? Você estava pensando que você era alguma coisa? Olha aí quem você não é nada. Aí eu fico de novo, ó céus, ó vida, ó azar. Lembrando daquelas coisas, aí vem o Espírito Santo e fala, levanta filho, levanta que eu estou com você. Esse ano seja um ano diferente na sua vida. Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele vai te ajudar nos seus relacionamentos, na sua profissão, no seu ministério. Ele falou, se as minhas palavras estiverem em você e você estiver comigo, tudo que você pedir será feito. Amém? Toma posse. Lembra disso, o número de demônios está ficando cada vez mais restrito, porque a população está aumentando, então ele vai começar a colocar cada vez mais armadilhas no caminho, porque com a armadilha a pessoa cai e ela mesma já fica lá com a baixa estima. Quais são as armadilhas que ele está colocando agora? Ateísmo, incredulidade. As igrejas estão começando a pregar, não pregam mais a sã doutrina, ele já está começando a colocar em questão a própria Bíblia, dizendo que ela tem que ser atualizada, contextualizada e tal. O diabo continua jogando armadilhas, mas nós temos que estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa mesma palavra aqui foi que conseguiu levantar todos os homens de Deus. Não vai levantar você? Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma olhada em Êxodo, capítulo 13, essa palavra de vida eterna. Êxodo 13. (13 e 17). Veja a estratégia de Deus para você, para mim. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Deus conhece o ser humano, Deus nos fez, Ele sabe que a hora que o negócio engrossa, a gente já geme e já olha para trás, ai como eu sou pequeno, ai como eu sou incapaz. Deus libertou o seu povo, 600.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão, cerca de 2 milhões, 3 milhões de pessoas, saíram do Egito.
E era para irem para a terra prometida. Deus falou, vou levar vocês para a terra prometida. Eles sabem, foi de onde José veio, 400 anos antes. O caminho mais perto era ali pelo norte, passava pela terra dos filisteus, caminho direto, em um mês, estavam lá na terra prometida. Só que Deus falou, não, eu não vou conduzir vocês por aqui. Vocês vão descer, margeando o Mar Vermelho, até o Monte Sinai, fazer uma volta, para não passar pelos filisteus. Os filisteus são guerreiros, são briguentos, vocês vão ver a guerra e vão querer voltar para o Egito. Você, quando tem que enfrentar uma guerra, uma luta, você pensa em voltar para o passado? Para o velho homem? De onde você veio? Pensa nisso. Então Deus fez um outro caminho para eles não terem que enfrentar a guerra, para não se arrependerem e quererem voltar para o Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E isso é um ponto que a gente às vezes não se lembra, viu? Mas eles saíram armados também. Tem uma outra versão da Bíblia que fala que eles saíram em armação de guerra. Tanto que eles enfrentaram algumas batalhas. Moisés enfrentou 2 batalhas, e uma delas contra os amalequitas, no caminho do deserto. Eles saíram armados. Mesmo assim, Deus falou, não vão passar pelos filisteus para não amolecer o coração do povo. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. José falou isso, 430 anos depois, se cumpriu. E quando Moisés liberta o povo de Israel, eles levaram os ossos de José, a pedido dele. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Veja isso, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna da nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Durante 40 anos, eles viram a presença de Deus, irmãos. 40 anos. De dia, aquela coluna de nuvem que, além de proteger do sol escaldante, dirigia eles, não é? A palavra fala que quando a nuvem se movia, eles seguiam a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. Eles nunca sabiam se a nuvem ia parar um dia, um mês ou 6 meses. A nuvem se movia, eles tinham que se mover. E à noite, no breu, na escuridão e no frio do deserto, eles tinham luz e tinham calor. Nunca Deus deixou de estar com eles. Todo o tempo. Amém? Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Olha o que aconteceu com essa geração. Vamos lá para o Salmo 78 agora. Salmo 78. Eu vou ler apenas do 1 ao 8. Salmo 78, 1. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Isso aqui é um salmo de Asaf, muitas gerações depois, e ele fala, olha, eu vou contar para vocês o que os nossos pais nos contaram. Versículo 4, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos.
Irmãos, Deus ordenou que cada geração ensinasse à próxima geração o que Deus fez, o Todo-Poderoso. Porque, irmãos, Deus não continua abrindo o Mar Vermelho, Deus não continua trazendo trevas sobre algum país, como Ele fez com o Egito. Deus não está matando mais os primogênitos, Deus não está fazendo essas coisas. Aquilo foi necessário. E Deus disse: Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó, para que ele não deixe vocês irem, e eu vou manifestar o meu poder, e todos saberão que eu sou o Todo-Poderoso. Foi necessário. E aí Deus fala: a partir de agora vocês ensinem a cada geração, para que ponham em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras de Deus e guardem os seus mandamentos. Versículo 7. Amém? Deus não vai continuar, Jesus não vai continuar secando figueira. As coisas que estão escritas são para nosso ensino, para nossa advertência e para nossa fé. Eu não preciso mais ver Deus abrir o Mar Vermelho, eu já sei que Ele abre o Mar Vermelho. Por isso que a estratégia do Satanás, a astuta cilada dele, é que as pessoas não leiam na Bíblia, que as pessoas desacreditem da Bíblia. Não é? Porque se a gente lê, a gente conhece Deus. E Ele fala: olha, ensine os seus filhos, as nossas crianças estão lá, ensine os filhos para que ponham, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Aquela geração no deserto, ele continua dizendo aqui, aquela geração no deserto, mesmo vendo a coluna de nuvem todo dia, mesmo vendo a coluna de fogo toda noite, aquela geração foi incrédula, murmuraram, reclamaram. Eles queriam carne, eles queriam as batatas e cebolas do Egito, eles tentaram a Deus. Por isso que Deus fala: ensine os filhos e os filhos e os filhos para que ponham sua confiança em Deus, para que saibam quem eu sou, para que conheçam o que eu fiz no Egito, para que ponham sua esperança em mim. Amém? Eu devo muito, muito, muito aos meus pais. Mas eu não conhecia essa verdade com eles. Deus fala que Ele nos resgata da vã tradição que recebemos dos nossos pais. Mas a partir do momento que você conhece Jesus Cristo e você conhece essa palavra, você tem uma ordem de Deus: ensina o seu filho. Porque o Satanás vai jogar armadilhas no caminho do seu filho. Vai ser no colégio, vai ser lá um professor que é anticristão, que vai falar alguma coisa, vai tentar fazer a cabecinha dele. Vai ser na faculdade algum professor que não crê em Jesus Cristo, que vai formar a cabeça. O Satanás vai colocar armadilhas. Por isso que Deus fala: ensina, passa, para que eles coloquem a sua esperança em mim. Porque afinal de contas Jesus falou: sem mim você não pode fazer nada. Amém? Sem Jesus as pessoas acabam morrendo sem esperança, acabam se divorciando, acabam tirando a própria vida, acabam indo para as drogas. Mas quando a gente tem Jesus Cristo, a gente é esmagado, a gente é moído e a gente levanta de novo. Vou andar a segunda milha, porque eu tenho Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero completar agora lendo com você João capítulo 15, esse versículo que nós lemos: sem mim nada podeis fazer. João 15. João 15, verso 5. Eu sou a videira e vós as varas, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
Senhor Jesus, eu quero colocar no meu coração um plano, um propósito para esse ano. Nesse ano eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor esposo, eu quero ser um melhor profissional. Pai, esse ano eu quero ser um pastor melhor. Pai, esse ano eu quero cuidar melhor da minha vida, da minha casa. Pai, esse ano eu quero organizar o meu tempo. Quem já não passou por isso? Organizar o meu dia. Eu preciso, Senhor Deus. Aí você coloca as metas, né, para a sua saúde, para aprender um idioma, para aprimorar, para arrumar a sua casa. E aí Jesus fala, filho, mas só lembre uma coisa, sem mim, você não vai poder fazer nada. Por quê, Senhor? Porque existe uma guerra espiritual, existem armadilhas pelo caminho, mas fica tranquilo. Olha o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se você estiver em mim, filho, e as minhas palavras, e aqui é rema, viu? Aqui é rema. E o meu rema estiver em você, rema é a palavra em ação, é a palavra misturada com fé. Você vai pedir o que você quiser, filho, e será feito para você. Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Não é que nós não vamos ter lutas, temos muitas. A palavra fala, em tudo somos atribulados, em tudo somos perseguidos, em tudo nós somos confundidos, mas a gente continua firme, porque a gente tem o Espírito Santo. E nós temos um mistério ainda da igreja. Um ora pelo outro, um ajuda o outro, um intercede pelo outro. Eu faço o bem para você, recebo o bem de você, não é? A igreja, isso confunde as trevas. Então, irmãos, eu quero, nesse primeiro dia de 2022, orar com você para arrancar as raízes de amargura, tirar algumas coisas que ficaram pelo caminho. Sabe, o que machuca a nossa alma? Uma conversa atravessada, uma situação mal resolvida, não é? Uma frustração, um trauma, coisas que marcam a nossa alma e ficam. Mas a gente pode pedir para o Espírito Santo tratar e tirar isso. E Ele tira. E a gente pede em nome de Jesus e Jesus restaura. E aí Jesus fala assim, a minha paz eu te dou. A minha paz eu te dou. Você vai sair daqui hoje em nome de Jesus Cristo, com a paz de Cristo. A minha paz eu te dou. E aí eu estava pensando, sabe, em alguns, os nossos exemplos da Bíblia. Abrão, com tudo que Deus se revelou para Abrão, Abrão era mentiroso. Ele mentiu 2 vezes, pelo menos 2 vezes, dizendo que a Sara era irmã dele e não esposa. Ele mentiu. Eu marquei aqui, o rei Davi, Davi adulterou de maneira triste. Davi adulterou e ainda mandou matar o marido. O apóstolo Paulo, ele foi um assassino. Por causa da fé, da crença dele, ele perseguia os cristãos, mulheres e crianças inclusive. Imagina o trauma de Abrão, o trauma de Davi, o trauma de Paulo, quando eles perceberam o que eles fizeram. Isso foi grande. Aquela mulher samaritana, que Jesus fala assim na cara dela, você já teve 5 homens e esse que tem não é seu marido também, você é o quê? Você é prostituta. Imagina o Pedro, que negou Jesus assim, na frente dele, 3 vezes. Imagina o Tomé, que era incrédulo. Para todos esses, o Espírito Santo tratou a vida deles. E a gente hoje conhece o Abraão, o Davi, o Paulo, o Pedro, a gente hoje conhece
e nem se lembra daquelas coisas. Aleluia! Por isso que a palavra fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não deixe mais o diabo ficar te acusando. Ele vai te acusar sempre usando o teu passado. Mas o seu passado já ficou cravado na cruz de Cristo. Morreu, o velho homem morreu com Cristo na morte pelo batismo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aleluia! As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Coisas lá de trás, lá da infância, da adolescência, que nos traumatizaram, e coisas assim mais recentes, que você fez e machucou alguém, ou que alguém fez e machucou você. A gente pode levar tudo isso. O que Deus fala? Nós temos que levar a Ele todas as nossas aflições, nossas petições e súplicas, com ação de graças, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos fazer isso? Vamos levar hoje para Deus tudo isso aí, cravar na cruz. Se você está aí com uma baixa estima, com uma tristeza por alguma situação lá atrás ou mais recente, vamos entregar isso na cruz. Jesus pagou o preço. Jesus falou, olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Eu quero ajudar você nos seus estudos, eu quero ajudar você na sua família, eu quero ajudar você nos seus sonhos. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, ele falou para Natanael. Amém? Se você crer, você comerá do melhor dessa terra, Deus falou. E ele fala, quero encerrar com isso, ele fala, quem crê em mim, terá 100 vezes mais pais, mães, irmãos, amigos, bens, com perseguições. Ele nunca prometeu que a gente vai ter vida fácil, porque aqui a gente está no deserto, a caminho da terra prometida. Ele não prometeu vida fácil, mas ele prometeu, estou com você todos os dias. Estou com você todos os dias. Sem mim você não pode fazer nada, Alexandre, mas eu estou com você todos os dias. Aleluia! Então é quando estou fraco aí que eu sei que eu sou forte, porque o seu poder aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco é que eu falo, Senhor, socorro. Ele fala, estou aqui, filho. Ufa, então a gente vai poder passar por essa. Amém? Você toma posse? Vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos começar esse ano de 2022 entregando tudo para o Senhor, colocando Ele na frente, colocando Ele no centro. E olha que eu nem falei nada aqui sobre planos de Deus para a igreja, né? Planos que Ele tem para a igreja, para esse ano, nós como igreja apostólica, porque eu creio que primeiro Ele tem que restaurar cada um de nós, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua mesma, a sua autoestima. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, o pastor Marcelo. Pode apagar um pouco as luzes, diminuir? Tem momentos nas nossas vidas, irmãos. Sabe quando você conhece um grande médico, um médico muito competente, um grande cirurgião, uma pessoa respeitada, competente. De repente você descobre e fica sabendo que ele crê em Jesus Cristo, que ele crê no Deus Todo-Poderoso. Essa pessoa cresce, não é? Você fala, meu Deus, ele é um médico, um cirurgião renomado, tão competente e cristão. Para mim essa pessoa cresce. Um engenheiro, um grande jurista, um advogado, um juiz e cristão. Meu Deus!
Já o diabo quer fazer o contrário, as astutas ciladas. Ele quer falar assim: essa pessoa é crente, é bobo, é biruta, é fanático, é pequenininho. Não é isso que o diabo quer colocar? Porque o diabo sabe que quando ele encontra alguém que é crente, com C maiúsculo, essa pessoa tem diabo debaixo dos seus pés. Nunca mais deixa o diabo diminuir a tua estima. Tem essa palavra como tesouro, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Seja o melhor que você puder na sua área, mas seja crente. Porque na hora H, irmão, não é hospital, não é poupança, não é dinheiro, não é bolsa de valores que vai resolver o problema. Na hora H é Deus. É Deus ou o diabo. E sem Jesus você não enfrenta o diabo. Por isso Isaías falou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O dia da nossa salvação é agora. Deus fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. O tempo é agora. O tempo para você colocar a sua vida nas mãos do Senhor é agora. A gente não sabe o que vai acontecer esta noite. Sempre é tempo de voltar para Deus. Sempre é tempo. Por isso o Senhor Jesus fala: filho, eu conheço as tuas obras, eu vejo o teu zelo, eu vejo o seu trabalho, mas olha, eu tenho uma coisa contra você, meu filho, é que você perdeu o primeiro amor. Arrependa-te, veja onde você caiu, volta e se levanta. Porque Jesus não perdeu o primeiro amor dele por você. Jesus te ama tanto quanto no dia que ele te criou. É a gente que vai perdendo o amor, até porque o diabo vai colocando ciladas de incredulidade no nosso caminho. Hoje é tempo de voltar para Deus. Põe isso aí lá na sua geladeira, naquele liminha da geladeira. Sem mim nada podeis fazer. É como se Jesus falasse para mim ali: Alexandre, sem mim você não pode fazer nada. Senhor, mas eu fiz tantos planos para esse novo ano. Que bênção, meu filho, mas me coloque nos seus planos. Eu vou efetuar para você o querer e o realizar. Qualquer plano que você fizer, coloque ele na frente que você vai conseguir. Amém? Vamos louvar o Senhor Deus, Jesus Cristo, com esse cântico. Daí eu quero fazer essa oração com você. Eu quero primeiro fazer essa oração com você para a gente jogar na cruz todos aqueles traumas, aquelas palavras, aquelas situações que ficam martelando na nossa cabeça, hein? Porque a palavra fala que o diabo é o nosso adversário, ele é o acusador, ele acusa os irmãos dia e noite, diz a palavra. Ele vai ficar na sua mente te bombardeando, tentando jogar a baixa estima, fazer você lembrar daquela situação ruim que aconteceu com algum familiar, ou no trabalho, ou com algum professor. Ele vai ficar martelando. A gente hoje vai levar isso tudo para a cruz. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Jesus aceitou Pedro de volta. Jesus aceitou Tomé de volta. Deus aceitou Davi de volta. Ele aceita você. Jesus está em você, Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você. Amém?